Entender o que gera energia no Sol, uma estrela tão brilhante que faz com que a vida na Terra seja possível, foi uma curiosidade na ciência por muito tempo. Um corpo tão próximo e tão energético que já foi considerado uma figura mítica por muitas culturas ao redor do globo durante toda a história praticamente. Mesmo que essa afirmação tenha sido mudada com o próprio desenvolvimento científico, onde a gente descobre que o Sol na verdade é um corpo que é muito comum no universo, basicamente ele é semelhante a várias outras estrelas que a gente vê no céu, mas que ainda é um corpo muito grande, muito massivo ao nosso ponto de vista e que gera muita energia. Mas como é que ele gera essa energia em si? Muitas hipóteses surgiram sobre essa geração de energia, seja se ele transformava energia potencial em energia térmica ou se até o próprio Sol era formado de carvão ou algum combustível que estava queimando. Pode parecer um pouco estranho a gente pensar nisso hoje ou até um pouco engraçado, mas há um certo tempo atrás, quando a gente observava isso e não tinha a menor ideia do que era formado esse corpo celeste que trazia vida pra gente, é algo de se pensar que não era tão absurdo pensar quando a gente tinha essa noção do que poderia gerar energia. Só que o que fazer com que essas ideias fossem por água abaixo seria basicamente a estimativa de idade que elas davam para o Sol. Ou seja, se o Sol fosse formado completamente de carvão, isso dava uma estimativa de vida em torno de 6.000 a 10.000 anos de idade. Coisa que quando a gente estuda rochas na própria Terra, a gente consegue descobrir que a Terra tem muito mais do que 6 ou 10.000 anos. Eu espero que eu não tenha falado errado sobre rochas ou pedras ou qualquer coisa que algum geógrafo possa vir me instigar. Mas estudando coisas na própria Terra, a gente consegue saber que a idade da Terra é bem grande e com isso a gente meio que se limita a saber que o Sol ele vai ser um corpo que é bem mais antigo do que a própria Terra. Mas enquanto a ideia de que o carvão poderia fazer com que o Sol ele tivesse uma idade média entre 6.000 a 10.000 anos, coisas como a própria noção de geração de energia através de um certo colapso de energia potencial, um colapso ali, daria em torno de uma estimativa de 20 a 100 milhões de anos. Um número certamente grande quando a gente observa assim, porém que ainda na escala cósmica é um número bem pequeno e também é um número bem menor do que a própria idade da Terra. Só que no início do século XX, alguns desenvolvimentos da ciência trouxeram uma perspectiva nova para essas perguntas que se tinham há um determinado tempo atrás. Eu estou falando da famosa equação de Einstein, que é igual a mc ao quadrado. Obviamente não só essa equação dele, mas todo um desenvolvimento científico com muitas pessoas por trás. Só que você vai entender o porquê que essa equação é tão importante para o desenvolvimento e a geração de energia nas estrelas, principalmente no Sol. Porque essa equação pode trazer para a gente uma relação entre a energia pura e a própria massa de um corpo. E você vê que na equação a energia vai ser igual à massa desse corpo, vai ser multiplicado pela maior velocidade possível no universo, só que não só a maior velocidade possível do universo. Essa velocidade é ao quadrado. Então, a depender da massa que você tem, a energia pura que essa massa teria se ela transformasse totalmente em energia é muito grande. Só que era muito complicado tratar dessas hipóteses porque o próprio átomo no início do século XX não era muito bem conhecido. Você sabia um pouco mais ou menos ali que existiam prótons e elétrons, até nem o nêutron mais ou menos ali foi descoberto. Sim, o estudo e desenvolvimento das ideias de como um átomo funciona é bem recente. Ainda existiam determinadas hipóteses sobre como esse corpo funcionava e como ele poderia gerar essa energia, uma energia subatômica. Energia essa que poderia ser muito abstrata naquele tempo, só que hoje em dia a gente tem uma noção de que ela existe e ela é conhecida como fusão nuclear. Eddington que trouxe essas ideias e também algumas outras ideias que a gente conseguiria estudar, que a astrofísica conseguiria estudar o interior das estrelas a partir da sua superfície, porque a superfície dela seria uma consequência do que estaria acontecendo no seu interior. Só que agora eu vou explicar para você o porquê que eu falei primeiro da equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado, e depois eu comecei a falar de átomo e como isso está interligado sobre a formação da energia nas estrelas. Coisa importante de se entender com a fusão nuclear é que quando você está fundindo dois átomos, normalmente a gente vai trabalhar com átomos muito leves, como o hidrogênio, você está pegando dois átomos bem leves e transformando em um átomo mais pesado. No caso do hidrogênio, normalmente você pega 4 para transformar em hélio. Só que a questão é a seguinte: quando você faz essa fusão nuclear, você não faz necessariamente, você não vai chegar aí no seu quintal, pegar átomos, porque você não consegue nem enxergar, mas pegar átomos e juntar e liberar energia. Mas quando você, que é uma forma... Mas quando se junta átomos e forma essa fusão nuclear, uma coisa interessante acontece. A massa do átomo mais pesado que é formada, ela é menor do que a soma da massa dos átomos que se fundiram anteriormente. Para ficar no português mais claro, é como se você pegasse 2 mais 2, só que o resultado fosse 3. Tá sobrando um ali que deveria ter para que seja igual a 4. Só que o que está acontecendo é,
Quando ocorre essa fusão, que não é algo muito simples de se acontecer, você precisa de muita energia. Não à toa é algo que acontece no interior das estrelas, onde você tem uma temperatura muito alta e uma pressão muito grande, então você tem partículas ali que estão se movimentando muito rápido e se chocam, que a princípio essa fusão de maneira mais próxima de se explicar é um pouco mais complexo, então vamos ficar com uma visão um pouco mais superficial do que está acontecendo ali. Mas quando você pega e funde, não só forma um átomo mais pesado, como também você está liberando outras coisas, como o pósitron, que seria um elétron positivo, neutrinos e raios gama. Raios gama esse que seria a energia pura que eu mencionei anteriormente. Então, uma fração daquela massa que foi utilizada para fundir, que estava nos átomos e que eles se fundiram, ela acabou fugindo em forma de energia. E você pode pensar que, mano, um átomo ele já é muito leve porque ele é muito pequeno. Então ali você já está pegando uma fração da massa desse átomo. Como é que isso vai gerar energia suficiente para que, meu Deus, ilumine tanto quanto uma estrela quanto o Sol? Você tem dois pontos. Mesmo que a massa seja muito pequena, a equação mostra que como você está multiplicando pela velocidade da luz ao quadrado, isso vai crescer de maneira absurda. Segundo ponto, você está pegando uma estrela que é um corpo muito massivo. Muito massivo o suficiente para a gente observar que 99,8% da massa de todo o sistema solar está concentrada no Sol. Sim, a gente não passa de um ponto de poeira no sistema solar em comparação ao nosso próprio Sol, que é uma estrela relativamente pequena. Então, o que está acontecendo ali é um tipo de fusão. Existem outras cadeias de fusão que dependem do interior da estrela e dependem da sua temperatura. A fusão que acontece, o ciclo que acontece de fusão no Sol é conhecido como ciclo próton-próton, porque você tem uma temperatura ali em média aproximadamente de 15 milhões de Kelvin. E salvo engano, para acontecer o ciclo próton-próton tem que ter mais de em torno de 8 milhões de Kelvin, que é aproximadamente 8 milhões de graus Celsius. Você não muda muito ali quando você está em ordens muito grandes de valores, quando você trabalha com Kelvin e Celsius, é praticamente a mesma coisa. E nesse ciclo, 4 hidrogênios basicamente são utilizados para formar um átomo de hélio e liberar toda aquela energia e todas aquelas partículas que eu acabei mencionando. Existem outras formas de gerar energia, outros ciclos no caso, quando você é uma estrela muito mais massiva, e sim, isso pode escalar de maneiras absurdas. Como por exemplo, a estrela Rigel, ela vai possuir uma temperatura interna ali no seu centro, ali no seu núcleo de 400 milhões de Kelvin, vai gerar energia através de outra cadeia e vai fundir muito mais átomos. Só que a consequência é que se você tem uma estrela muito mais massiva e consequentemente muito mais quente, ela está gerando muito mais energia e consequentemente ela morre mais rápido. Então, de certa forma, o Sol ser uma estrela meio que pequena é bom porque ela vai demorar muito mais tempo para morrer. Assim, eu falo bom, só que de certa forma, na taxa de escala do universo, quando a gente começa a observar, se ela fosse uma estrela que morresse rápido ou não, pra gente tanto faz, porque na escala de milhões de anos a gente não vai estar lá pra ver, porque a gente vive no máximo 100, 110, 120, vai, mas você entendeu, essa escala de 100 anos e isso próximo de milhões tanto faz. Também é importante observar que o hidrogênio uma hora vai acabar lá no seu centro e vai ter hélio. Então ele vai começar a fundir o hélio e depois vai fundir carbono, vai fazer outras coisas. Só que até o limite de onde ele vai chegar depende também da massa da estrela, porque pode não ter pressão suficiente para fundir elementos mais pesados. Então você tem mortes diferentes de tipos de estrelas, só que eu não vou me aprofundar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu posso fazer um vídeo, eu já fiz um vídeo falando sobre morte de estrelas, posso fazer outros vídeos mais específicos sobre isso que eu estou mencionando aqui no final, a depender do gosto de vocês. E também essa liberação de energia, ela só acontece mais ou menos até o ferro. Isso porque quando você chega no ferro e você começa a fundir átomos, você começa a absorver energia. A partir do ferro você meio que libera energia só quebrando os átomos, fazendo fissão, que é o que a gente faz aqui na Terra, que é gerando energia através de fissão nuclear, que é pegando elementos radioativos, urânio, não sei exatamente qual é o tipo de urânio, mas é um urânio, e quebra ele, e ele libera energia para gerar, só que é menos energia do que o hidrogênio libera quando ele se funde. Só que, consequentemente, é mais fácil você quebrar um átomo do que você juntar dois. Não à toa, hoje existe muita pesquisa na China, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, para que a gente consiga gerar energia através de fusão nuclear. Porque fissão você trabalha com elementos radioativos, dá um problemão se dá merda, se dá um problema ali. Mas fusão você está trabalhando com hidrogênio, você não está trabalhando com elementos radioativos, você tem uma energia limpa e seria em teoria a energia que
uma forma de geração de energia mais eficiente e que meio que alimentaria muito mais cidades no planeta Terra, resolvendo vários problemas de poluição ou outras coisas. Então é isso, se você assistiu até aqui, então deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse estilo de vídeo. Tô com um cenáriozinho novo aqui, tô testando algumas coisas. Eu espero que tenha ficado bom, o áudio tenha ficado bom, a imagem tenha ficado boa, tá com a iluminaçãozinha. Mas tem vários outros vídeos aqui no canal, como vídeos de aula, como vídeos de resolução de questões, várias coisas que vocês podem procurar e coisas novas que vão vir por aí, eu prometo. Às vezes eu sempre tô falando no final dos vídeos, mas sempre tá chegando realmente coisas novas, então eu cumpro com a minha palavra. Então é isso, muito obrigado e tchau!